Olá pessoal, e aí? Você ainda gosta de toca-discos? Voltou a gostar de toca-discos? Bom, então saiba que a Gradiente arriscou quando você já estava caminhando para o CD Player. A Gradiente arriscou produzir um toca-discos totalmente diferenciado, totalmente requintado, para substituir um toca-discos que ela simplesmente tinha maquiado para compor a sua linha top dos anos 80, uma das mais famosas até hoje, reconhecida como uma linha bem legal. Hoje nesse vídeo a gente vai fazer uma comparação sobre os dois toca-discos top, sim, os dois toca-discos top da linha Exotec, oferecidos pela Gradiente para a linha mais famosa, ou quem sabe uma das mais famosas. Aí cada um tem sua opinião. A linha Exotec. A linha Exotec que foi lançada lá em 1984 por essa grande marca nacional, Gradiente, como eu sempre falo aqui nesse canal, ofereceu lá no início dois toca-discos top. Então é isso que você vai ver nesse vídeo hoje, os dois toca-discos da Gradiente, e conheça a tal da história que a Gradiente deu um tiro no escuro, digamos assim, lançando um toca-discos bem legal, numa época que só se ouvia falar em CD Player. Então é isso, do que você está falando? Estou falando da RP2, um toca-discos da Gradiente, e a XP2, outro toca-discos da Gradiente, ok? Ambos dos toca-discos foram oferecidos pela Gradiente nos anos 80 para compor a linha Exotec, como eu já disse aí no início. Só que a gente tem assim algumas dúvidas com relação a quando foram oferecidas, se foram oferecidas juntas ou não. E aí eu não vou concluir essa história, quem vai concluir vai ser vocês, e eu vou mostrar todo o material, claro, né? Vamos atrás da literatura para poder mostrar as diferenças entre elas, da onde elas vieram, ok? E também se elas sim foram oferecidas juntas ou não, e também qual era o custo, porque não tem uma tabela de preço aqui, o custo delas na época. Antes de iniciar aqui o vídeo, gostaria de dar um recado. Recado é, nesse canal, se você entrou aqui por algum motivo e não conhece esse canal ainda, aqui a gente só conversa sobre equipamentos de som vintage, equipamentos dos anos 70, dos anos 80, nacional, importado. Aqui a gente faz venda de equipamento, comparação de equipamento, demonstração de equipamento, lives com bate-papo, curiosidades, né? Demonstração dos equipamentos. Então, se você tem interesse nessa geração de equipamento, inscreva-se no canal e ative o sininho, que você vai ser sempre notificado quando eu postar um vídeo novo aqui. E também vou pedir para todo mundo que assiste o meu canal e assiste os vídeos, não esquecer de dar o like para ajudar o canal aí, beleza? Vamos lá. Bom, como eu disse, eu separei aqui um monte de material. Eu tenho aqui, ó, o manual da linha da RP2. Eu não sei, existem duas versões de manual dessa geração de equipamento. Não sei, eu acho que sim. Pode ser que tenha a segunda versão deste manual aqui para a RP2. Bom, eu tenho o manual da RP2, tem aqui um catálogo da linha Exotec. Que mais? Tem um outro catálogo da Gradiente onde aparece a linha Exotec. Eu tenho um folder aqui também, que era oferecido, onde a gente tem a linha Exotec. Para quem não sabe, a linha Exotec substituiu a linha System One. Eu tenho aqui um folder, aqui vários folders da época, tá? Com todos os equipamentos. Não, todos não, eu já vou mostrar por que não tem todos. Aqui eu tenho as opções, um catálogo com as opções da linha Exotec. Lembrando, as outras peças da linha Exotec, isso vai ficar para um próximo vídeo. Inscreva-se no canal, que vai ser sobre a linha Exotec. Aqui a gente vai conversar sobre o RP2 e o XP2. Então aqui a gente tem alguns equipamentos sendo oferecidos, um com RP2, outro com XP2. Então quer dizer o quê? Eles conviveram aí sim na mesma época, tá? O que mais? Tem uma revista Som 3, essa revista Som 3, onde justamente ela conta a história da RP2, o que eu acabei de dizer, que numa época onde que a gente tinha os CD players entrando no mercado, invadindo o mercado, a Gradiente investiu num toca-discos para quem gostava ainda dos discos, né? E um toca-discos bem elaborado, digamos assim. Tem mais um outro folder aqui, tá? Aqui a gente tem algumas curiosidades, que é o que? Em alguns folders a RP2 aparece, outros não. Infelizmente eles não têm data, então a gente não consegue saber a cronologia aí. Bom, aqui eu tenho um catálogo que, sim,
Esse catálogo é da D35, mas aí você vai ficar sabendo por que esse catálogo da D35 está aqui, e eu vou falar sobre a XP2 com esse catálogo da D35. Aqui a gente tem um outro folder, onde a gente tem todos os equipamentos da linha Exotec, aqui praticamente completo, só que já com RP2, tá? E aqui uma coisa bem interessante, que é o que, ó? Gradiente Exotec lista de preço. Isso aqui eu gostaria de demonstrar, né, quando eu for fazer algum vídeo sobre a linha Exotec, mas eu vou usar isso aqui, né, não quero mostrar outros valores, porque aqui tem uma curiosidade que eu gostaria de dizer, que é qual o equipamento mais caro da época. Mas aqui a gente tem a XP2 sendo oferecida, tá? E por que eu trouxe esse catálogo? Porque a gente tem uma data aqui, ó. Data, ó, tabela de preço. Para quem não sabe, no Brasil nessa época a gente tinha uma variação muito grande de preço. Então, ó, tabela 6, mês 6 de 85 a 1 do 6 de 85, tá? Então, esse aqui é uma tabela do 6 de 85, a gente tem o preço aqui da XP2, tá? XP2, podemos comparar com outros aparelhos aí. Mas, ó, a linha Exotec lista de preço, então quer dizer o quê? 85 no mês 6, a gente tem a XP2, e aí a gente vem aqui numa outra, para já eliminar essa história de quando foi lançado uma e quando não foi. E aqui a gente já tem a revista Som 3, que já é de setembro de 85, se não tiver meio apagado, aqui sim, de 85, então quer dizer o quê? 6 de 85, 9 de 85, a gente tem o lançamento, né, pelo menos na revista da RP2. Então esse aqui é alguma literatura que eu tenho sobre esse tipo de equipamento, e a gente vai analisar aqui depois elas, tá? Então vamos lá, vamos conhecer aqui os equipamentos agora. Bom, então aqui a gente tem a RP2. RP2, né? Como eu disse, era um equipamento que a Gradiente investiu uma certa tecnologia em cima desse toca-disco para agradar o pessoal que ainda escutava disco de vinil numa época que o CD estava sendo introduzido, repetido. Bom, esse toca-discos aqui é um dos mais famosos, com certeza, entre os audiófilos de vinil, né? Mas tem muita gente que, digamos assim, é um equipamento que pode ser amado pelas pessoas, mas pode ser também odiado. Normalmente ele é odiado, eu já falei isso em vários vídeos aqui do canal, por pessoas que não sabem utilizar o equipamento. Não sabem utilizar o equipamento. Principalmente em regulagem de pé, regulagem de altura, o pessoal acaba se perdendo um pouco nisso daqui e acaba achando que o toca-discos é uma porcaria, digamos assim. Outra coisa que o pessoal reclama, né, as pessoas que às vezes não entendem o que significa, seria o sistema Bell Drive. Não vou tirar o prato aqui porque está certinho, mas o sistema Bell Drive. Bell Drive nada mais é que correia, né? E tem uma teoria uma teoria da conspiração que diz que correia, quando você utiliza uma correia, ela é melhor, né? Você traz menos interferência do prato para a cápsula, tá? Então aqui, digamos, o sistema de correia, ele é ovacionado, digamos assim, por uma certa parte das pessoas que gostam de disco, por esse fato dele não trazer nenhum tipo de interferência para o prato. E aí, outra característica do RP2 que a Gradiente introduziu foi o sistema de prato flutuante, né? Então aqui a gente tem o conjunto do prato, perceba, o prato, eu estou mexendo no prato, ele mexe junto lá, esse conjunto trabalha todo junto. Você já deve ter visto isso em outros equipamentos, tipo Philips Geleião, né? Mas a Gradiente trouxe esse sistema, onde o prato ele fica totalmente, não está ligado à base do toca-discos. Então se eu vier aqui mexer no prato, ó, ele vai mexer o toca-discos inteiro. Aqui não, aqui o prato ele fica flutuante e a base não transmite nenhum tipo de vibração para o prato aqui, ó, né? Então é um sistema diferenciado. E também tem outros detalhes, mas os básicos são isso: braço reto, e aqui outro diferencial, que era a cápsula Moving Coil, né? Um sistema flutuante diferenciado que a Gradiente introduziu. Infelizmente a gente tem aqui a cápsula, mas infelizmente não se encontra mais agulha para esse toca-discos. Então normalmente você encontra esse tipo de toca-discos com agulha, com cápsula já substituída. Talvez até tenha a agulha aí, mas deve ser provavelmente o valor de um toca-discos desse. Bom, outras coisas que esse toca-discos tinha, né, o borrachão maciço e grosso, por algumas teorias de
dos borrachões que tem os frisos aqui, ele carregar um pouco de inércia não, seria estática talvez, para que quando você coloque a agulha, ele faça um bolsão de ar entre os discos e o borrachão e acabe fazendo com que o disco fique torto. E aí, uma característica, uma coisa bem conhecida do sistema RP2 é a famosa caixinha de acessórios. Infelizmente eu não tenho todos os acessórios aqui, mas ele vinha com um plumo para você poder regular os pés e deixar o prato totalmente reto. Esse era um dos pontos que fazia com que as pessoas não gostassem desse toca-discos, não sabia regular o pé. Regulava o pé lá na assistência técnica, beleza, chegava na casa dele, o prato roçando na caixa aqui, na base. Por quê? Porque em cada vez que você põe esse equipamento em um ambiente, em um móvel, em um local, você tem que fazer a regulagem, e aí você tem que pôr o pluminho aqui e tal, e fazer a regulagem toda vez, tá? Então essa aqui é a famosa caixinha de acessórios da RP2, vinha um sistema de clamp, que é para você encaixar aqui e o disco sentar no borrachão, né, para ele não ter nenhum risco do teu centro lá, do teu furo do teu disco estar meio que virgem, digamos assim, e você colocar aqui e conforme, como disse, o bolsão de ar de um borrachão acabar fazendo com que ele não venha até encostar no borrachão, então você fica com o centro aqui às vezes meio alto, e aí com o braço reto, a base aqui do braço muito rente ao prato, né, porque ele é bem alto, e aí o que acontece? O braço vai erguendo. Então o que acontece? Você vem e coloca o clamp, que é simplesmente um peso, que vai fazer uma força no centro do disco, fazendo com que ele, grude no borrachão. Então aí você tem o clamp, que é um opcional. E aqui o clamp vinha opcional dela também, na XP2, mas isso já vamos falar sobre a XP2. Então, o RP2 era um sistema totalmente revolucionário para a época, né? Então seria, digamos assim, essa sim, seria a top, o toca-discos top da linha Exotec. Quando eu disse num vídeo aqui, esse aqui também poderia ser top da linha Exotec, sim, porque antes de vir o RP2 para substituir o toca-discos mascarado, como eu disse aí no início, já vou te contar a história dele, quando esse aqui veio, esse aqui era o top. Então esse era o toca-discos top. Depois a Gradiente introduziu isso aqui, como a gente viu aí, em setembro de 85, sendo que a linha Exotec, ela é de, se eu não me engano, abril de 84, né? Então você tinha esse toca-discos como top em uma época. Depois foi substituído e talvez sim, como a gente viu aqui nos catálogos, eles podem ter sido oferecidos juntos, né? Ah, quer esse ou quer esse? Então, mas depois eles tiraram esse, com certeza. Então, ou você quer esse ou você quer esse. Mas se você comprasse o Exotec na hora do lançamento, você não tinha esse toca-discos, tinha esse toca-discos. Então, ele sim também é um toca-discos top da Exotec numa fração de tempo, digamos assim, tá? Então a Gradiente fez esse toca-discos com o melhor que tinha, com um sistema totalmente diferenciado para agradar o pessoal aí que gostava dos discos, apesar do CD já estar sido introduzido, inclusive nessa linha aqui mesmo, tá? Então vamos lá, vamos olhar um pouco agora a XP2. Bom, aqui a D35, não, essa é a XP2. Mas como eu disse no início do vídeo, a Gradiente simplesmente pegou, e isso não é exclusividade do toca-discos, a Gradiente simplesmente pegou alguns equipamentos que faziam parte das suas linhas já, né, D2, E2, T2, todos eles são outros equipamentos que simplesmente foram introduzidos. E também, vou falar aqui uma coisa que vão ficar bravo comigo, mas também pegou um equipamento da concorrente que ela tinha acabado de comprar. Não sabe dessa história? Veja o link que eu vou deixar na descrição aqui. O nome do vídeo se chama o PM5000 da Polivox é o pai da H2? Então vou deixar aqui esse vídeo. Então sim, a gente pegou equipamentos da sua própria linha, equipamentos da concorrente, né? Um ou outro, mas isso vai ficar lá para o vídeo da linha Exotec, que são equipamentos inéditos, como a RP2, mas a maioria foi mascarado como uma D35 mascarada aqui. E mascarada como? Simplesmente pintada da cor da linha Exotec, foi colocado o borrachão, a gente já vai ver aqui no catálogo quais são as diferenças, foi colocado o borrachão, né, maciço, foi colocado aqui uma cápsula Moving Coil também, de melhor qualidade do que era oferecido para a D35, apesar de que,
Deixa eu voltar aqui. Apesar de que a gente tem aqui um catálogo, um sistema de regulagem do braço da D35 e olha lá, ó, GC66MCE, tá? Então talvez na D35 também era oferecido a Moving Coil, mas realmente não sei te dizer ao certo, tá? Então, o que mais? O que mais que a gente tinha aqui? Era uma D35 pintada, tinha a cápsula trocada, que mais? O borrachão, e tinha também o cabo, né? O cabo. Infelizmente, esses dois tocadiscos têm mais de 40 anos, eles, com o tempo, com a vida deles, eles acabaram perdendo algumas coisas. Tipo, esse XP2, ele vinha com um clamp também, tá? Vinha com o clamp também, era um opcional a mais dele. Vinha moving coil, como eu já disse, vinha o cabo blindado, que eu vou mostrar aqui, deixa eu puxar. Cabo banhado a ouro, blindado, igual da RP2, só que aqui a gente já perdeu isso, tá? E tinha um sistema também dos pés, né? Que, se eu não me engano, posso estar enganado, isso aí eu não tenho certeza, mas vou falar aqui a respeito da base. Tá? Eu preciso me informar um pouco mais, mas acredito que a base dele e os pés talvez não tenha alguma diferencinha entre o D35. Mas o resto, basicamente, é o D35, né? Um sistema com direct drive, com pitch, com sistema automático, que essa aqui não tem nada de automático, né? Então, para quem acompanha esse canal sabe o que eu acho do automático. Então, sistema automático, mas é basicamente uma D35 maquiada para entrar na linha Exotec. Bom, vamos lá. Bom, então eu vou mostrar aqui o que eu tenho de catálogo e aí vocês vão tirar a conclusão de vocês aí, né? Já mostrei aqui então a revista Som 3 de setembro de 85, onde a gente tem lá uma reportagem sobre sobre o toca-discos RP2, né? Então, ó, um toca-discos para quem exige o som puro, né? Então, aqui o que eu quero destacar é o seguinte, aqui, ó. Então ela fala sobre os zumbidos, né, que a RP2 poderia eliminar e tudo mais, e fala aqui, ó, mas como ficam aqueles que não optaram pelo laser e continuam ouvindo seus discos analogicamente? Quer dizer o que? Todo mundo fornecendo todo mundo dando ênfase, né, aos CD player, tá? Nas suas linhas, né? E deixando os toca-discos de lado. Agora a gente veio e pegou esse pessoal que ainda curtia os discos e lançou um toca-discos bem legal, bem bacana, famoso até hoje. Então aqui a gente tem a Som 3, tá? Como eu disse, vocês aí que vão analisar para saber qual é a cronologia aí, se os dois foram vendidos juntos ou não e tudo mais. Bom, aqui eu tenho um outro catálogo. Como eu disse, não tem data também, mas aqui a gente tem a linha Exotec. Como eu disse, os vídeos da linha Exotec vai ser uma outra série, mas aqui a gente tem a RP2 e, por curiosidade, uma madeira totalmente diferente. Por quê? Porque a RP2 tem duas versões. Tem essa aqui com acabamento em madeira e tem uma versão com acabamento cinza. Também tem o braço preto e o braço cinza. Eu realmente não sei se tem alguma diferença entre eles, mas se você sabe aí, deixe nos comentários. Então aqui, com a linha completa aqui, né? E a gente tem o RP2, tá? Continuando, então aqui o manual da RP2, da primeira versão, ou da segunda, não sei, mas existem duas versões. O que mais? Aqui, ó, uma curiosidade, eu tenho um catálogo da linha Exotec, também não tem data, infelizmente. Deixa eu ver se procurar aqui, mas não tem data mesmo, tá? Então, e aqui a gente tem a linha completa com RS2 e XP2. Não vou falar sobre a linha, porque isso, repetindo, é para um vídeo da linha Exotec. Mas aqui a gente tem a XP2, ó. Então a gente tem todos os equipamentos aqui, as novidades e as cópias da concorrente. novidades, né? Apesar que isso aqui é cópia também, mas vamos lá. Aqui as peças que foram simplesmente mascaradas, peças mascaradas, novidade, mascarado e novidade. Ó, então se perceba, não tem RP2 nesse catálogo aqui. Então se ele não tem a RP2, era oferecido as RS2 aí, então é porque é antes de 85, antes de setembro, né? Setembro de 85. Bom, aqui a gente tem a mesma coisa. Como eu disse, esse aqui é a lista de preços. Temos XP2, mas não temos
RP2, óbvio, a gente já viu que lá em 85, no mês 6, não tinha RP2. E aqui é XP2, vamos dar uma lidinha aqui, ó. O resto não interessa pra gente no momento. Mudei o foco aqui, ó. XP2. Full Automatic Direct Drive Turntable XP2. Vamos ver o que diz aqui, ó. Toca-discos com braço retilíneo, tipo plugin de massa ultra baixa, né? Com ajuste VTA. Eu quero ver aqui onde que diz aqui, ó, os acessórios, né? Ó, vem com Record Clamp, mais Record Spacer, que é um outro acessório que vinha na caixinha lá, não tem isso daqui. Tapete do prato em borracha ultra espessa e de alta densidade, que é o tal do borrachão grosso aí. E que mais? E RCAs banhado a ouro, que infelizmente o nosso exemplar perdeu aqui, porque dá muito, ele quebra, né? Acaba quebrando. Então o valor dele é aqui, ó, 1.700. E só para dar um spoiler de um vídeo aí que eu vou fazer com relação a preço de equipamento e tudo mais, então você tem 1.700 alguma coisa, cruzeiros novos, cruzados novos, 6 de 85. E vamos comparar com o H2 então, tá? Vou comparar com o H2. Vou chupar aqui, porque tem coisas que são bem mais caras e hoje são bem mais baratas, ou eram, né? Então tem muita diferença. Uma coisa que era cara, hoje é mais barato. Coisa que era muito barato, hoje é muito caro. Então vamos lá. XP2, 1.700 cruzeiros, tá? Vou dar um exemplo que está logo aqui em cima, que já apareceu. 1.300 cruzeiros no CX2. Hoje uma XP2... Essa aqui eu vendi por 1.100, acho que 1.200. Então aqui a gente tem 1.700, né? E aqui 1.300. Hoje, se você souber de um CX2 nesse mesmo estado de conservação por 1.300, me avise que eu compro. Porque hoje um CX2 no mesmo estado vale mais de R$ 2.500. Então aqui a gente tem uma diferença de preço brutal. O CX2 era mais barato que a XP2. E hoje em dia é ao contrário, né? Só para você ter uma ideia aqui dos preços. Depois eu vou mostrar qual é o equipamento mais caro. Bom, então aqui são os tipos de cápsula e agulha que vinham na D35, que praticamente, como disse, é a mesma aqui. Aqui a gente tem a linha Isotec. Mas como o nosso foco aqui é os toca-discos, eu vou deixar de lado, né, a linha Isotec. Então aqui a gente tem a linha Moser, que seria a mais completa, com RP2. E aqui a gente tem os outros modelos, né? Aqui a gente tem a TT2, aqui a gente tem a QT2, que é basicamente isso sem os acessórios, e a TT2. Veja, aqui nesse catálogo, por mais que a gente tenha aqui um conjunto top, que seria amplificador e sintonizador, não temos a XP2, somente a QT2 como opcional. Toca disso, QT2 ou cadê? Não tem, QT2. Então QT2, aqui a gente tem a TT2, que seria mais simples. TT2 Bell Drive, QT2 Direct Drive, e aqui TT2 e RP2. Não temos XP2 nesse catálogo, né? Então a gente já mais ou menos imagina que ano que é. Outro catálogo aqui da Gradiente, vamos lá, vamos olhar os catálogos aí. Aqui com bastante acessórios e tudo mais. E aqui a gente tem a linha completa. E aqui, ó, uma questão, ó. Linha Isotec, XP2 e RP2 sendo oferecidas juntas, né? Então essa é a teoria aí que realmente ó, aqui ela tem o clampzinho dela, que provavelmente é diferente da RP2, é cinza, e o RP2 é prata, tá? Então realmente elas poderiam ser adquiridas juntas, mas só para um parênteses, né? Numa discussão que a gente teve aí há pouco tempo, então elas poderiam sim ser oferecidas juntas, mas num breve intervalo de tempo, né? Porque você acabou de ver que a RP2 está aqui, mas não está a XP2. Você acabou de ver que nesse catálogo cinza tem a XP2, mas não tem a RP2. Então sim, elas poderiam ser oferecidas em um breve período, mas com certeza isso aqui foi eliminado para só ficar a QT2 e a RP2, tá? Voltando, vou repetir, vou mostrar os outros equipamentos em outra oportunidade. Que mais? Vamos ver aqui. Esse daqui é outro catálogo. Vamos ver aqui o que a gente tem aqui. Também
a mesma coisa, né? Não, aqui, acho que aqui tem... Ah, aqui tem, ó. Aqui tem, se eu não me engano... Ah, tá aqui, ó, no começo, ó. Gradiente 88. Quer dizer o que? 3 anos depois do lançamento da RP2, a gente tem aqui os opcionais, ó. QT2 e RP2. Isso quer dizer o que? A Gradiente eliminou, né, o seu primeiro toca-discos, que era o XP2, que na verdade é esse equipamento com os acessórios, mas então ela eliminou a XP2, deixando só como opcional a QT2 e a RP2, isso já em 88, tá? O resto da linha, como eu disse, fica para um outro dia. E aqui só um spoilerzinho, aqui a gente tem o fim do começo e aqui a gente tem o início do fim. Para quem acompanha meu canal sabe do que eu estou falando, né? Então vamos lá, mais um aqui. Aqui a gente tem a linha Exotec, tecnologia esotérica para entender basta ouvir. Vamos lá. E aqui a gente tem a XP2 sendo oferecida, com seu clampzinho ali, mas não temos a RP2. Outra diferença, mas que vai ficar lá para o vídeo da linha Exotec, é que a gente tem oferecido o LP636 e depois o LP2, tá? Mas aqui, ó, aqui a gente pode fazer um comparativo, né? L36 antes, LP2 depois, então XP2 antes, RP2 depois. Então, não sei se tem ano isso daqui, não tem, mas aqui um interessante que a gente tem aqui algumas montagens, digamos assim, tá? Como eu disse, só interessa o toca-discos, o resto vai ficar para outro vídeo. Aqui, ó, XP2, aqui a gente tem a XP2 nos dois tops, né, das configurações, mais um XP2 na configuração top, e aqui também mais um XP2. Na verdade só muda aqui mesmo, o XP2 era oferecido em todos os equipamentos, só que aqui com 2A2, aqui com duas caixinhas de gaveta. Isso aqui vai ficar para o vídeo do Exotec. Bom, o último aqui, eu não tenho, como eu disse, essas peças aqui vão todas ficarem para outro vídeo, e aqui, nesse aqui, eu vou ficar devendo uma informação para vocês. Qual é? QT2, correto? TT2, correto? Bom, esse aqui é para outro vídeo, esse aqui também, esse também, esse e RP2, tá? E não temos, agora eu te pergunto, alguém tem um catálogo de folders desse por aí? Porque eu não tenho, o da XP2 eu não tenho nesse catálogo, tenho só aqui a RP2 e como se viu aí a TT2 e a QT2. Pode ser que eles nessa época aqui, quando eles lançaram esse catálogo, esses folders, a XP2 já teria sido eliminada mesmo, né? Deixa eu ver se eu mudo esse. Então temos aqui RP2, o famoso braço aí, aqui ó, a agulha, ó, cápsula e agulha, olha lá, ó, cápsula e agulha, o mesmo desenho, né? Bem legal. Aqui o sistema do motor, que até esqueci de falar, sistema do motor flutuante aí, que era uma invenção, digamos assim, própria da Gradiente. Muita gente fala assim, isso aí é um JVC. Não, isso aqui é Gradiente, tá? Isso aqui era uma invenção da Gradiente mesmo. Claro, tinha alguns outros equipamentos que usavam isso aqui, mas era uma coisa que a Gradiente usava só que inventou para ela, para o sistema dela de flutuamento do prato aí, tá? Esse aqui é interessante ler. Eu ainda vou disponibilizar algum dia desses isso aqui na internet aí. Os cabos RCA, o clamp, o pluma, esse aqui é o negócio de centro. Aqui, ó, isso aqui é o problema, ó, né? O que eles dizem aqui com relação ao clamp e o borrachão, né? Para ficar bem certinho. Aqui as especificações. Bom, então é isso aí. Bom, então é isso. Aqui você viu um comparativo, não vou chamar de comparativo, porque senão vai vir alguém e falar assim, não, você não falou sobre isso, não falou sobre aquilo. Vou chamar de um bate-papo. Vou chamar de um bate-papo com relação ao RP2 e ao XP2, tá? Tô fazendo esse vídeo por quê? Porque esse aqui está na hora de dar tchau, ele vai servir a um próximo dono aí, ok? Então é isso, aqui você viu um bate-papo, uma conversa
com relação ao RP2, o XP2, toca-discos top da linha Exotec. Esse aqui a gente pode considerar até top dos toca-discos nacionais, mas esse não. Então, sim, os dois são top da linha Exotec, tá? Mas, se ambos conviveram juntos ou não, você viu todos os catálogos aí, você viu que existem várias teorias, várias opções de resposta para essa pergunta. Então é isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, se você tem as outras partes da caixinha jogada em algum canto, o plumo, o centralizador, me avisa aí, eu tenho interesse em comprar para fechar aqui o conjunto da RP2. Então é isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho para acompanhar todos os vídeos que a gente faz sobre essa geração de equipamentos. É isso aí, qualquer crítica, deixa nos comentários aí. Valeu!